Olá, como está você? Espero que esteja tudo bem. Vamos dar início a mais um vídeo. Essa é a parte 2 sobre justiça. Espero que goste. Vamos lá. Do pecado em Adão até a vinda de Jesus foram uns 4.000 anos humanos. Pela lógica da Bíblia, foram 4 dias segundo Pedro e o profeta Oséias. Êxodo 25 versículos 1 e 2, e depois os versículos 8 e 9. O tabernáculo, centro do sistema sacrificial. Hebreus 9 versículo 1 a 10 e depois versículo 24. Os sacrifícios da velha aliança não limpavam os pecados. Esses sacrifícios também traziam a lembrança do pecado. Romanos 3 versículo 19 e 20. A função da lei nunca foi justificar o homem, mas dar conhecimento de quão pecador e necessitado de outra solução ele era. Só alcançaria a justiça quem praticava as leis de Deus. Então, quando o judeu olhava os gentios ou outras nações que nem conheciam a lei, eles já sabiam que aqueles eram pecadores, mas quando ele mesmo tentava praticar a lei, ele se descobria incapaz de realizá-la. Então constatava que ele mesmo era também pecador. Por isso não fazia sentido as atitudes dos fariseus na época de Jesus. Lucas 16 versículo 27 a 31. Jesus conta essa história para que a gente saiba que a forma de não ir para esse lugar de tormento era dar ouvidos, obedecer à lei. João 5 versículo 39. As escrituras do Velho Testamento dão testemunho de Jesus. Lucas 24 versículo 25 a 27 depois 44 a 47. Jesus afirma que todas as passagens do Velho Testamento apontam para ele. Jó 9 versículo 30 a 35. Jó quer alguém que faça a raiva de Deus passar para ele e dizer para Deus que ele está certo. Mas, apesar do seu erro, o clamor de Jó é interessante, pois está relacionado no Velho Testamento. João versículo 1 a 4 e depois 14. O verbo Deus, tabernaculou na carne. Carne vem de uma tradução do grego que é representada da forma mais simples. João versículo 15 a 18. Jesus assume a condição clamada por Jó e pelo Velho Testamento. Temos de novo acesso à árvore da vida por meio dele. Filipenses 2 versículo 5 a 8. Ele sempre foi Deus e ao mesmo tempo homem. O esvaziou nesse texto não significa que deixou de ser Deus, pois isso é impossível. Deus não pode deixar de ser Deus. Ser Deus não é um cargo. Filipenses 2 versículo 5 a 8. Jesus não só se fez homem, mas foi obediente até a morte. Morte de cruz. Isaías 53 todo. Deus não poderia simplesmente nos aceitar, tínhamos que pagar a dívida. Mas Deus, quem foi afrontado, pagou a dívida. O castigo que nos traz paz de novo com Deus. Ninguém poderia morrer pelo outro pois todos eram pecadores. O juízo que nós merecíamos foi derramado sobre ele. A morte só existe onde existe pecado, mas Jesus nunca pecou. Por que ele morreu então? Resposta: João 12 versículo 23 a 33. Ao ser levantado, Jesus traz para si o pecado do mundo. Assumindo a condição dos malditos no madeiro, Jesus atrai os pecados do mundo, se fazendo pecado e não pecador. Mateus 27 versículo 46. Quando Jesus diz isso, ele e o Pai de alguma forma estão separados. Por quê? Resposta: Atos 2 versículo 22 a 31, Efésios 4 versículo 8 a 10, 2 Coríntios 5 versículo 21. Jesus experimentou a morte espiritual para descer até o Hades. Quando os pecados se juntou a Jesus, eles foram julgados, ali até a morte foi derrotada, por isso ele ressuscitou. Hebreus 2 versículo 14 a 18. Por isso ele precisou passar o que passou. Hebreus 4 versículo 14 a 16. Ele foi tentado e venceu. 2 Coríntios 5 versículo 14. Lei da identificação e substituição. Jesus se identifica totalmente conosco para nos substituir. Por isso, quando ele morreu, é como se todos tivéssemos morrido. Também na cruz, no Hades e na ressurreição. Ele foi feito doença, eu fui feito curado. Ele foi feito pecado, eu fui feito justiça. Ele foi feito miséria, eu fui feito riqueza. Ele foi feito maldição, eu fui feito abençoado. Colossenses 2 versículo 8 a 9. Jesus é a revelação de Deus, tudo o que preciso saber sobre Deus está em Cristo. Toda filosofia que não está conectado com Cristo deve ser cortada.
Colossenses 2 versículo 10 a 17. A lei é a sombra das coisas, a lei nos diz que em algum lugar está Cristo e a luz está sobre ele. Se eu estou em Cristo, não preciso me preocupar com a sombra. Em Cristo fui justificado. Estou em Cristo. Colossenses 2 versículo 18 a 23. Nosso relacionamento com Deus não precisa mais de intermediário se está em Cristo. Isso não significa que não devemos ir mais à igreja ou coisa do tipo, isso significa que em Cristo temos ligação direta com Deus. Muito obrigado por ficar até aqui. Fique na paz.